Com vocês, sejam bem-vindos a mais um MantelliCast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli e ao lado da minha digníssima esposa, à frente da Clínica Mantelli, local e sede desta casa, o MantelliCast. Entre, seja muito bem-vindo. Todas as quintas-feiras, um convidado novo, ou mais do que um, como é o caso de hoje, trazendo sempre assuntos extremamente interessantes para vocês, falando sobre saúde, qualidade de vida, empreendedorismo, gestão, ou seja, sempre assuntos relevantes para engrandecer aí o seu dia, ou melhor, a sua noite. Então, por favor, já se inscreve. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Estamos no @MantelliCast, também no @MantelliCast Cortes no YouTube. Estamos também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Instagram, ou seja, em todas as plataformas. Eu falo que daqui a pouco estaremos até no iFood entregando comida na sua casa. Então sejam muito bem-vindos. Avise os amigos, avise os inimigos também, avise todo mundo. Deixe aqui os comentários, deixem as sugestões. Se tem alguém que você queira ver aqui com a gente, vai ser um prazer trazer sempre um convidado novo e relevante para você. Bom, vamos ao que interessa, porque hoje o bate-papo é delas, né? Eu só vou ficar aqui escutando. Não vou poder ficar falando muita coisa, não. Bom, hoje nós temos aqui como convidadas. Uma delas é enfermeira obstetra, consultora em amamentação, faz a parte de laser terapia e o principal de tudo é enfermeira obstetra aqui da Clínica Mantelli, juntamente também com uma médica, neonatologista, pediatra, também aqui da nossa equipe Mantelli, que faz a parte também de pediatria integrativa. E vai ser um prazer hoje a gente fazer um bate-papo, vamos falar sobre amamentação. Cecília Gama, Samela Salles, sejam muito bem-vindas ao MantelliCast. Uma salva de palmas para vocês. Já conversamos em outros episódios sobre outros assuntos, mas a amamentação, a gente já falou em um episódio sobre amamentação, mas é um assunto que tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. E quando a gente une uma médica neonatologista junto com uma enfermeira obstetra, o assunto é infinito. Infinito, né? É infinito, porque tem muita coisa para a gente conversar a respeito. E é um assunto que eu gosto muito, que as mulheres têm muitas dúvidas, porque eu sempre coloco assim, a mulher idealiza o nascimento, idealiza o parto, aquela coisa toda, mas ninguém avisa o que vai acontecer depois. Ninguém fala das dificuldades da amamentação, tudo que ela vai enfrentar, e na hora que ela se depara com os primeiros problemas ali, ela fala, meu Deus do céu, como que eu vou sair dessa? Então eu queria começar já perguntando para vocês aqui logo de cara. Eu sei que vocês atendem todas essas pacientes, essas gestantes, ao longo do pré-natal. Então, eu vou começar com você, Cecília. Você aborda isso com as pacientes na consulta? Essas dificuldades que ela vai passar ali na frente com a amamentação? Sejam bem-vindas. Com certeza. Porque durante a consulta pré-natal que a gente faz, né, com as pacientes, eu falo tanto do puerpério, da dificuldade da questão do puerpério, como também da amamentação. Porque todo mundo só mostra, né, aquelas fotos, todo mundo posando de... Tudo lindo, né? Tudo lindo, né? Aquela pose gostosa, aquele neném mamando lindamente. Só que a amamentação é um desafio. E aí é um dos primeiros desafios logo depois que o neném nasce. E às vezes já na maternidade mesmo, né? Então, sim, eu sempre oriento, falo que é difícil, que às vezes a gente pode ter dificuldade, o próprio bebê às vezes pode ser sonolento, às vezes o bebê tem dificuldade de pega, às vezes o mamilo da mãe não é adequado, às vezes demora para vir a pojadura, que é a descida do leite. Então, eu sempre abordo essas dificuldades, sempre. E você, Sami, como é que é? Eu sei que você lida mais diretamente ainda com a amamentação, porque além de estar ali na sala de parto, durante o trabalho de parto, durante o nascimento, você é a primeira a ter o contato ali com a mãe, dando os primeiros contatos do bebê ali com a mama, naquela amamentação na primeira hora de vida. Como que você aborda isso com a paciente antes do parto? O que vai acontecer na hora, essas dificuldades que ela pode passar? Graças a Deus, hoje as pessoas estão buscando um pouco mais de informação com relação à amamentação já na gestação. Então, eu tento não fazer terrorismo. Acho que é muito importante a gente tentar deixar as coisas leves. Não é fácil. Tem bastante desafio, é desafiador mesmo, mas na gestação eu tento abordar isso como mais um dos desafios da maternidade e que ela tem capacidade para enfrentar. E para tentar levar essa amamentação de forma leve, mas já mostrando quais serão esses desafios desde o começo. Então, vai ser assim no primeiro dia, no segundo, a fisiologia é essa, o que é esperado e o que não é. Já preparando essa mulher
para o que vem pela frente. E se os desafios forem menores do que aquilo que a gente apresenta, bom. ótimo, é vantagem, é lucro. Mas que os desafios, nem que seja da privação de sono, ele vai vir, o cansaço. É uma mudança completa na rotina dela e da família inteira. Então, eu já preparo isso, mas eu sempre tento focar de forma mais leve. Claro, sem romantizar e ser unicórnio da amamentação. Mas tentando mostrar que é possível. Precisa de tempo, de paciência, mas de conhecimento. Não dá para chegar de paraquedas na amamentação. Precisa se preparar. Uma das coisas que eu costumo dizer é quando a gente coloca algumas dificuldades que a mulher vai enfrentar, ou os benefícios, quando a gente coloca principalmente os benefícios que a amamentação traz, não é para que aquela mulher que não consiga amamentar se sinta culpada, mas sim para que aquela que está amamentando saiba o porquê ela está amamentando. E se sinta encorajada. Exatamente. Porque amamentar não é só nutrir. Porque se eu for pensar, amamentar é só nutrição, beleza, eu vou para a fórmula, vou nutrir. Nutrir também. A ideia não é esta. É saber o que a mulher e o bebê têm de benefícios quando consegue ter essa amamentação na primeira hora de vida, quando consegue levar a amamentação exclusiva até o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Então, o que eles têm de benefício? Então, eu queria abordar com vocês para a gente começar a debater todos esses benefícios. Obviamente, de novo, não é para que aquela mulher que não consiga se sinta culpada, mas para aquela que fala assim, será que é tão importante assim amamentar? É importante você ser encorajada por conta desses inúmeros benefícios que a gente coloca aqui. Eu acho até que, inclusive, essas que não conseguem, para elas serem encorajadas a, pelo menos, tentar, né? Porque, às vezes, nas primeiras dificuldades, elas já desistem. Sim. Então, eu acho que é importante a gente falar que existem as dificuldades, existem muitos benefícios para elas se sentirem encorajadas para tentar o máximo possível. Então, a gente já começa a fazer esse trabalho já na própria sala de parto. Então, quando o neném nasce, que vem direto para o colo da mãe, isso, além de vários outros benefícios do contato pele a pele, da microbiota da pele intestinal, essa questão também de estar próximo do seio, a questão desse benefício, desse olho no olho, desse imprinting, é importante para essa descida, né, do colostro, do leite, que aí já é o primeiro benefício, porque o colostro ele é rico em anticorpos, então ele funciona como se fosse a primeira vacina do neném. Então, é muito importante esse primeiro contato. E emocionalmente muda também, né? Às vezes a mulher não tá muito... eu não tô muito preocupada com a amamentação. Se der certo, ok. Mas esse imprint, esse momento, essa conexão em sala de parto, esse primeiro toque da boquinha do bebê no seio, a primeira sucção, isso muda a mulher de uma forma. A emoção disso faz com que ela se sinta muito mais encorajada a continuar. Então, quando ela percebe, nossa, mas ele tá sugando? Mas tá saindo alguma coisa? Aí ela começa a ver o leite descer, a mama, né, não na hora, mas assim, vai percebendo as mudanças do corpo dela e o bebê se adaptando, isso vai encorajando até aquela mulher que falou, não tô preocupada com isso, se der certo, deu, se não der, tá tudo bem. Mas ela começa a ficar mais encorajada, Sim. porque vê que a coisa acaba acontecendo. E né? por mais que a gente fale na consulta, olha, o neném vai pro colo, às vezes em poucos minutos, 10, 15, 20 minutos, ele já começa a apresentar alguns sinais de que tá querendo sugar, elas falam, sério? Já. E aí, quando realmente acontece, elas... É isso mesmo, né? Elas ficam tão felizes, assim, é uma coisa que encoraja mesmo. E o bebê ele vai às vezes sozinho, né? Ele levanta a cabeça e já vai. Essas mulheres que às vezes ficam, assim, sem muita... né, não muito encorajadas, é porque... justamente porque... só se apegam às histórias ruins de amamentação. Sim. Tem muito terrorismo da amamentação na internet, as amigas, a mãe, a família. Eu não tive leite, não, você também não vai ter. A tia não doeu, aconteceu isso. Então tem muitas histórias ruins de amamentação. Já vamos para a pergunta polêmica. Existe leite fraco? Não, nenhum leite é fraco, nenhum leite é pouco, nenhuma mulher não produz leite, né? Claro, a gente tem algumas situações, né, cirurgias principalmente. Sim, se a mulher fez uma redução de mamas, né, teve lesão de ductos, tudo bem. Aí sim, a gente tem situações, mas elas são específicas, são pontuais. Uma mulher que não tem nunca passou por uma cirurgia, provavelmente ela vai ter bastante leite, basta estimular, basta fazer as coisas que devem ser feitas, né? Claro, algumas vão ter mais dificuldade, outras menos. Eu falo por mim mesma, eu sou aquela que precisa cultivar cada gotinha de leite, mas é possível.
É possível, mas precisa de orientação, precisa de acompanhamento. E é isso, na sala de parto, às vezes a gente vê muito isso, aquela mulher que não tava com muita expectativa. Nossa, tá acontecendo. E aí, a partir de então, nasce um amor e uma força de vontade de fazer dar certo que você não viu no pré-natal, que a gente não encontrou no pré-natal. Porque é mágico, né? É mágico, é impressionante. E é importante, né, a gente desmistificar algumas coisas, né? Por exemplo, eu vejo muitas pacientes falando assim, doutor, mas eu não vou ter leite, minha mama é muito pequena. Não tem nada a ver, isso, né? não. Independente do tamanho. Não é porque tem a mama grande que vai ter mais leite, que tem a mama pequena que vai ter pouco leite. Não mesmo. Não Nossa, a gente tá cansado de ver mamas enormes. E que é um sufoco para amamentar. Pra sair o leitinho ali. E mamas que você fala, cadê a glândula? E da mesma forma, leite. mulheres que têm o mamilo invertido. Também. Já que a pega do bebê não é no mamilo. A pega é na areola. O bebê vai pegar ali e vai sugar tudo. Então, o próprio fato do mamilo ser invertido, que muitas acham que não vão conseguir amamentar pelo fato de ter um mamilo invertido. E não é verdade. Elas conseguem amamentar. Sim. Então, esses mitos acho que são os mais importantes, porque muitas vezes, se a mãe dela não conseguiu amamentar ela, eu não te amamentei, você não vai conseguir amamentar. Já começa por aí. Vem aquela história familiar, né? Porque a avó já não amamentou, a mãe não amamentou, e aí ela também não vai conseguir. Então, ela já fica com esse fantasma de que não vai conseguir. E isso às vezes atrapalha, porque o emocional atrapalha muito também. Sim. E essa questão até do mamilo, são situações que às vezes atrapalham um pouco esse início. Que pode incomodar, que pode ter uma fissura. Pode ser mais Pode ser um pouco mais dolorido, difícil. Exato. Mas não é impeditivo. Mas não é impeditivo, de jeito nenhum é impeditivo. Até porque a gente pode mudar a maneira de pegar, a posição, tem diversas outras posições. E a gente posições. tem que lembrar de uma coisa muito importante. Não depende só da mãe ou da sua anatomia ou do quanto ela produz ou não. Eu preciso de um bebê que mama efetivamente também. Sim. Então, eu sempre falo isso nas minhas consultas de pré-natal. Eu falo, olha, 50% vai vir do bebê. A gente vai fazer aqui os 50%, a gente vai estudar, você vai se preparar, eu vou estar lá com você para te ajudar, a gente vai fazer de tudo, mas eu preciso que esse bebê também aprenda a mamar, que ele tenha seus reflexos, que ele tenha nenhuma disfunção oral. Então a gente vai avaliar tudo isso também no bebê, porque o peso em cima da mãe é muito grande, muito né? grande. É muito pesado isso. E às vezes é o bebê, ela tá fazendo tudo certo, a anatomia é perfeita, mas o bebê às vezes tem alguma questão que a gente precisa ajustar. Mas é sempre esse olhar criterioso, né, para esse primeiro momento. E o que fazer quando você acabou de chegar em casa, tá com o bebê lá querendo mamar, o leite ainda não desceu direito, e aí vem a sua sogra com um copo de cerveja preta e uma tigela de canjica. Você toma a cerveja preta e come a canjica e seja feliz. Não, a cerveja preta não pode. A cerveja é melhor deixar de lado. A cerveja não precisa. A canjica mas come. a canjica você vai comer. Mas você vê com como são certeza. mitos, né? Que isso são. vem dos nossos avós, né? Mas, Domingos, você sabe que uma das coisas que ajudam muito na produção é a levedura de cerveja. ajuda mesmo. Muito. Eu mesma tomei, assim, muito na última amamentação, porque realmente ajuda. E líquido. Muito líquido. Água. Tira o álcool da cerveja Porque preta. muita gente fala assim, vou tomar a cerveja preta, vai aumentar. Não é por causa da cerveja. É por causa do líquido. Você tem que tomar bastante líquido. Mas não faz sentido, então? Faz sentido pela levedura, Pela sem levedura? sombra de dúvidas. Então, mas é engraçado como vem, né, as coisas dos nossos avós, mas né? alguma e coisa a questão da canjica. A canjica não tem noção se tem nada. alguma coisa que aumenta leite, mas dizem nossos avós que sim, né? Sim, então bora comer É canjica. cultural. Mas não come muito não, porque tem açúcar e muito carboidrato, Exato. então... E leite. E leite, que às vezes, né, não é tão legal, mas assim, come um pouquinho, aí, seja aí feliz. vem uma outra coisa interessante, vamos lá. Bebês que têm muita cólica, né? O fato da gente tirar, por exemplo, a lactose da dieta da mãe, ou até mesmo o glúten, dependendo de situações, isso ajuda a diminuir as cólicas, porque vai passar menos pelo leite? Como que funciona isso? Como que vocês entendem e orientam nos casos de bebês que têm muitas cólicas? A gente sabe que a cólica é por uma imaturidade intestinal, tudo mais, tem gente que vai ter mais, gente que vai ter menos. Mas até que ponto a alimentação da mãe interfere através da amamentação para piorar ou melhorar essas cólicas? Eu sempre digo que a cólica é multifatorial, né? Assim como a produção de leite também. Então, tem toda a questão também emocional, não só essa questão, né, da mama, da fissura mamária, ou do tipo de mamilo, ou se tem leite, se não tem leite. Essa tensão que a mãe fica, o próprio cansaço, né, a privação de sono, isso tudo é uma coisa que vai comprometendo esse peso, né?
E a questão da alimentação, eu oriento sempre diminuir ao máximo os derivados de leite e também farinha branca e açúcar. São os 3 componentes que eu Deveria diminuir para a saúde, né? Claro. Sempre, né? não só nessa. Já aproveita e fica para sempre. Fica para sempre. Já tira da vida. Porque, de fato, são alimentos inflamatórios, são alimentos que podem alterar a permeabilidade. Já é um intestino permeável, né? Ele não tem microbiota ainda formada, então ele absorve tudo. Então, essas toxinas que são produzidas na digestão materna desses alimentos, eles podem passar para o neném e dar um pouco mais de desconforto abdominal. Isso é fato. E sempre vai depender da criança também. Também. Algumas vão ter mais Sim. reações e outras menos. Eu tenho a experiência na minha vida. O Rica, mais velho, nada. O Romeu, muita cólica e claramente era o leite. Eu diminuí e eu percebia claramente. Então, também tem isso, né? Pra gente não ficar com aquele peso, nossa, eu não posso comer nada. Não é que você não pode comer nada. Diminui, sente, observa, vê como seu bebê vai reagir. O dia que eu comi um pedaço de bolo maior, eu percebi cólica. Então, você já percebeu que é o açúcar. Faz isso, que tinha leite. Então, é ir sentindo também o quanto o seu bebê vai te trazer de reações. E tem alimentos que naturalmente a gente já sabe, né? Alguns até vegetais. Então, brócolis, couve-flor, alguns vegetais verdes muito escuros. A gente sabe, castanhas. A gente sabe. Castanhas, né? Oleaginosas. Que são, para digerir, eles liberam um pouco mais de gases. Aí eu sempre falo, olha, se em você já sabe que algum alimento já te dá um pouco de gás, evita. Raquel, para de comer castanha. Raquel não tá amamentando, deixa ela. Deixa ela comer castanha. Não tá amamentando, mas os gases estão todo vapor. Ai, que maldade. E aí eu sempre falo, olha, o bebê teve um dia muito ruim, faz um recordatório alimentar, né? O que você comeu antes? Eu tomei um copo de leite, então vamos tentar evitar o leite. Então é muito isso mesmo, é de observar. E vai depender também muito. Eu vejo pelas minhas filhas, né? A Isabela, que é a mais nova, não teve cólica nenhuma. Já a Júlia teve muita cólica, muita. Mas nem a Érica ficando com dieta 0 glúten, 0 lactose melhorava. Então também tem criança, a mãe tem que saber disso, que às vezes não vai responder. Por mais que você faça dieta restritiva, ainda assim pode ser que a cólica permaneça por conta da imaturidade intestinal. Não é a culpa de tudo. Exato. Não é Por isso que eu falo que é multifatorial. É multifatorial, E tem muito do estresse materno. Eu tenho convicção disso. Sim, o bebê, ele é uma esponjinha da mãe, de como ela tá, como você estiver. Eu sempre falo que o pai, ele fica em casa, né, um tempo de licença paternidade, né, mas é muito curta, infelizmente. O dia que esse pai volta pro trabalho, esse dia é daquele jeito. O bebê não para de chorar, mas isso não é o bebê, às vezes é a mulher que tá se sentindo um pouco mais insegura, porque o parceiro voltou à sua rotina normal e ela vai ficar em casa, e aí o bebê acaba sentindo tudo isso, aí é o dia que, hoje ele teve cólica, hoje ele chorou o dia todo. Porque às vezes ele absorve mesmo aquele sentimento da mãe. Mas é possível passar por esse momento, a amamentação, principalmente no início, sem estresse? Não. Eu penso que é praticamente impossível, porque... Impossível. Não, a partir do momento que você tem privação de sono... Você já tem estresse. Já estressa. E, gente, quando eu digo estresse, não é estresse de ficar nervoso, irritado, não. É estresse orgânico, estresse do corpo, estresse físico. Porque você se privar... Fisiológico. Você se privar uma noite de sono... No dia seguinte, o teu corpo está num estado de estresse. A sua saúde está num estado de estresse. Por mais que você não esteja nervoso, irritado, não é isso. Então, quando a gente fala estresse, é o estresse orgânico. Não é de ficar estressado, brigar Eu penso que é praticamente impossível uma mulher passar por essa fase sem ter o estresse. Porque a própria privação do sono, as dificuldades, os desafios, a dor... é o corpo voltando, que acabou de passar por um parto. Seja ele normal ou cesárea, você está se recuperando de um processo de um parto. Que já é um estresse. Já é um estresse. E se for cesárea, pior ainda. Porque a gente costuma dizer assim, cesárea é uma cirurgia de grande porte e é a única cirurgia na medicina que a paciente faz e não tem repouso. Deambulação precoce. Não tem repouso. Geralmente, se você operar um apêndice, uma semana, 10 dias de repouso em casa, atestado, não vai trabalhar. Agora, se você faz uma cesariana, que é uma cirurgia gigantesca, no dia seguinte você está lá virando noite. Você já começa no minuto zero. Pega neném, põe no peito, pega neném, põe no berço, pega neném. Exatamente. Troca a fralda, dá banho. Jesus, então assim, é complicado, né? Essa fase de pós-parto, quando é cesariana, é mais difícil ainda. E o desafio da amamentação tende a ser maior, né? Porque o leite demora mais para descer também, né?
Pode demorar mais para descer. Por isso que a gente incentiva tanto, mesmo na cesárea, saiu, já coloca no colo, estimula, para que a gente tenha a descida desse leite mais rápido. Principalmente, claro, no parto normal isso, né, vai acontecer, flui muito melhor, até pela posição que a paciente fica. Agora, na cesárea, né, a gente quer, assim, a gente fica ali olhando o bebê dar o mínimo sinal pra gente já colocar ali pertinho do seio, para já começar esse estímulo, até porque a sucção ajuda na contração uterina. Sim. A saída da placenta já começa a aumentar o volume de hormônios para produção desse leite. Diminui a hemorragia do parto. Então, assim, é uma sequência de eventos que a amamentação... E de benefícios que a amamentação traz, né? Então, a gente já fica ali esperando o bebê dar o mínimo sinal para já colocar e a gente sempre orienta também, no parto cesáreo, que a mãe não fica numa posição muito favorável, né? Deitada, com os braços normalmente assim, a gente até deixa colocar no neném, o braço no neném, mas a mama fica um pouco mais esparramada, o neném tem que ficar, né, em cima da mama. Então a gente sempre faz o que pode, né? É uma posição desfavorável, mas a gente ajuda. Então a gente vai, né? Eu e a Sam, a gente fica lá, segurando a mama aqui, uma segura aqui, a outra segura ali, vai, posiciona, né, pra gente fazer o máximo. E normalmente a gente sempre consegue. A gente sempre consegue. Depender da gente, a gente consegue. Né? Às vezes não depende só da gente, mas o que depende da gente, a gente tá ali pra conseguir. E em relação, falando dos benefícios ainda do leite, da amamentação, perguntar primeiro pra Cecília. As fases do leite. Isso é interessante para as mulheres entenderem que o leite nem sempre ele é igual, né? Ele vai ter fases, ele vai passar por fases de produção de acordo não só com períodos do dia, mas também com os períodos de acordo com o crescimento, mês a mês. Então explica pra gente um pouquinho como que funciona essas fases do leite, como que ele é mais no começo, logo no início da amamentação, como que ele é mais no final, quando a gente está aproximando do 6º mês, que já vai começar a introdução alimentar. Porque, inclusive, tem até alguns estudos que é bem interessante, que a composição do leite muda muitas vezes na vigência de uma infecção, inclusive. Se o bebê está com alguma infecção, alguma bactéria, alguma coisa, a composição do leite muda da mãe, com anticorpos da mãe para ajudar a combater a infecção do filho. Então, olha a inteligência, né, do organismo. Então, explica um pouquinho sobre isso, que eu acho muito legal, muito interessante isso. Logo que o neném nasce, bom, primeiro é o colostro, né, aquilo que a gente falou, que é um leite um pouco mais fluido. Que é aquele aguado, que a mulher fala, leite é ralo, e não é ralo. Não é aguado. Eu nunca falo aguado. Não, as mulheres falam aguado, falam que é ralo, e que na verdade não, é o mais importante. É extremamente Ele é mais fluidozinho, né? Eu brinco e falo assim, olha, é aquele leite que quando você aperta o mamilo, que sai 3 gotinhas, a gente fala, tá maravilhoso! Aí elas falam, sério? Então, assim, você não sente a mama encher, é uma mama mais flácida, não vaza leite. E aí, mas é super importante justamente para preparar o intestino do neném para receber o leite maduro. É a vacina. Rico em anticorpos, é a vacina. Depois de uns 3 a 4 dias, aí sim vem a pojadura. Desce o leite maduro. E aí vem de uma vez, né? Faz aquela mama desse tamanho que aí a mãe fica assustada, assim. E gera um certo pânico. Sim. E aí a gente sempre orienta, né? Fazer massagem, se necessário, né? Colocar o coletor e, enfim, tentar ao máximo não deixar empedrar. Fazer todas essas massagens para melhorar. As manobras. As manobras. E aí sim, começa... quando a mama está muito cheia, né? O leite ele sai em fases diferentes também. Então, o leite que sai primeiro é o que tem um pouco mais rico em água, o intermediário mais proteína e o último leitinho lá é o mais gorduroso. Então, o ideal não é ficar... que vai deixar mais saciado. Mais saciado, engordar mais, né? Que é o que a gente quer. E aí, não adianta ficar trocando de mama. Então, eu falo, olha, enquanto é colostro, vai trocando de mama. Não tem problema, porque vai servindo de estímulo. Quando descer o leite maduro, de preferência, deixa um tempo numa mama. E no início, dificilmente desmamam as duas, né? E aí sentiu que a mama esvaziou, aí passa para o outro, para pegar esse leite... o ciclo completo do leite. Do leite, para pegar o leite gorduroso. Às vezes, se a mama está muito cheia, precisa, né, tirar um pouquinho, só para amolecer lá a areola, para ele conseguir pegar direitinho, para conseguir puxar. Mas o ideal é esperar essa mama dar uma esvaziada mesmo. Lembrando que é essa mama que esvazia, que manda a informação para o corpo produzir mais, né? Que tem um fator de inibição que a gente fala, que se a mama tá cheia, produz isso, e aí o cérebro fala, não precisa produzir porque a mama tá cheia. Então, a mama não é estoque, não é fábrica. Não é, assim, até essa questão do leite mais gorduroso, menos, o mais importante é a gente pensar em esvaziar essa mama. Esvaziar a mama. Tirar, por isso, no começo as duas ficam muito cheias, então deixa o bebê mamar de um lado, coloca o coletor do outro para esvaziar as duas, e aí enquanto o bebê não mama as duas, agora começou a mamar as duas, já tá maior assim,
esvazia. Mamas vazias produzem. E olha que é impressionante que só de colocar o coletor ele não faz sucção, né? É diferente da bomba. Só de colocar já drena muito, é incrível assim. E uma coisa interessante também, né, Sami, que não precisa de água, né? O quê? Não. O bebê não, pelo amor de Deus. O leite tem água, é suficiente. Não é aguado, mas tem. Não, justamente por esse leite mais inicial, ele mata a sede. Mata, né? não. Isso. O bebê... Porque a gente vê, né, muitos avós falando, né? Não, vamos dar uma mamadeirinha de água, matar a sede do bebê. Esse bebê Antigamente tá com dava água com sede, açúcar pra criança, Ai, né? meu Deus, que terror. Por isso que às vezes o livre demanda é justamente isso, porque às vezes os dias que estão mais quentes, mais... Ele tá com sede. Ele tá com sede, ele quer mamar mais. E às vezes é isso, entre uma mamada e outra ele quer só dar um... Porque ele tá com sede, né? Tá muito clima seco, igual tava 2 semanas atrás, muito quente, muito seco. Eu até gravei um vídeo, falei, ó, gente, quem tá em livre demanda e o bebê quiser mamar mais, não tem nenhum problema, ele tá com sede, tá precisando. Ao contrário também, dias mais frios, os bebês dormem mais, mamam menos, porque mama um pouquinho, fica satisfeito e já dorme, porque não tem tanta sede, não precisa ir tanto ao seio. Então, o dia de calor, eles vão mamar muito mais. E assim, não é água, mas mata a sede. Sim. Ali tá o alimento, ali tá o que vai encher a barriguinha, o que vai matar a sede, o que vai fazer xixi, bastante xixi. Então, é isso. E é o leite que vem leite mais gorduroso, depois vem o leite... Durante todo o ciclo da mamada, eu gosto de falar que a ocitocina do trabalho de parto funciona da mesma forma na amamentação. Ela funciona em ondas, ela vem como ondas. Então, as ondas de ocitocina fazem a contração das glândulas para esse leite ser ejetado. Essa contração solta essa gordura que está ali na parede das glândulas. Então, durante esses ciclos de ocitocina, é que esse leite gorduroso vai descendo também. Então, a gente tem que lembrar que às vezes o bebê mama bem rapidinho, aí depois ele faz aquela mamada profunda. Por quê? Porque o leite tá vindo. Não, aí primeiro depois ele matou a sede, né? Exato. E aí ele vai fazendo aquela mamada rápida para estimular, sobe o nível de ocitocina. Aí vem leite, jorra leite. Aí esse leite vai diminuindo, por quê? Porque o padrão de ocitocina vai diminuindo. Dá um pouquinho, vem outra onda de ocitocina. Então, a mamada, ela vem em ondas também, igual no trabalho de parto. Então, a maravilhosa da ocitocina, ela não é só na contração do útero, ela funciona na contração também das glândulas para ejetar esse leite em várias partes da mamada, em várias etapas durante aquela mamada. Então, de uma mamada só. Em questão de horários, quando a gente fala de livre demanda, amamenta conforme a demanda do bebê. Mas aquelas mães que gostam de colocar horários, porque eu já vi muitas falando assim, não, eu dou de mamar de 3 em 3 horas e ponto final. E se ele não acordar, eu vou acordar ele, vou dar a mamada de 3 em 3 horas, de qualquer jeito. Tem umas mães que são meio militar ali na coisa. Tem. Como que vocês enxergam isso? É bom, é ruim, não deve ser feito, deve ser feito? Como que é? Ou não tem regra, cada um vai criar sua regra dentro de casa? Como que funciona? Olha, normalmente no início eu falo, não tem rotina. E não tem, é livre demanda, porque as mamadas, é isso que a Sami falou, em relação até a essas ondas da ocitocina, a mamada mesmo demora um pouco mais no início, né? Porque ele vai e faz essa sucção rapidinho, aí faz uma sucção mais longa, daqui a pouco ele para, cochila um pouquinho, volta. Então, uma mamada de 30, 40 minutos, ele mama efetivo 20. Então, eu brigo, é sempre a metade do tempo, né? Que ele está efetivo, pegando leite. Tem leite jorrando ali. Então, assim, o início não tem como ser general, não vai ser. E não vai deixar a criança chorando, né? Pelo amor de Deus. E como fazer... Quando que eu vou saber, ou o pediatra, no caso, vai saber, orientar essa mulher, a poder cortar uma mamada da madrugada, por exemplo? Né? Que a gente já sabe que o ganho de peso está adequado, Isso. que tem possibilidade... Porque a gente sabe que tem bebês que acordam na madrugada não por fome, mas por rotina. Pela rotina de já estar habituado a sempre mamar de madrugada. Então, quando que a gente pode começar a doutrinar esse bebê, a ensiná-lo a não precisar acordar de madrugada para que ela tenha mais qualidade de vida à noite, né? Normalmente, quando o bebê já começa a ter normalmente em 15 dias ele recupera o peso de nascimento. Muitos recuperam antes, né? E alguns recuperam depois. Mas a média é com 15 dias de vida recupera o peso de nascimento. Então, primeira consulta aí 7 dias normalmente. Ah, ganhou peso. Ah, legal. Marca normalmente um retorno, eu sempre peço um retorno uma semana depois, 15 dias. Nossa, passou já o peso de nascimento. Aí eu falo, bom, já dá para dar um intervalo à noite. Então, se à noite... Né? Se ele estiver mamando bem durante o dia, intervalos curtos, às vezes 1h30, 2, variável, quando chega à noite,
Deixa, ele vai acordar. Ele não vai dormir 6 horas seguidas um bebê de 15 dias. Ele vai acordar, às vezes, com 3 horas e meia, 4. Eu falo, deixa ele acordar sozinho. Não precisa ir lá e cutucar justamente ele. Por isso. Porque se você também, de noite, começa a acordar o neném toda hora, ele vai vira rotina. Vira rotina. Não, e depois, para desfazer essa rotina, é complicado. Difícil. Eu vejo, às vezes, mães estão com bebês, com criança já acima de 1 ano. Né? E fala assim, não, e que fala, o bebê ele acorda, a criança acorda toda noite para querer mamar ainda. Apesar de já ter introduzido alimentação e tudo mais. Sim, ainda comum. assim. E aí eu falo, esse leite não tá nutrindo mais. É muito mais um acalento, um carinho, um apego com a mãe do que nutrição. É, apego mesmo. Aquelas associações do sono, né, que acontecem. Então, mas aí como cortar esse vínculo? Da madrugada? É. Quanto Que é mais esse complicado, bebê, né? quanto mais esse bebê for. Bom, primeiro a mãe precisa querer, né? Exato. Sim. Tem Porque a isso, maioria fica se sentindo culpada de fazer A isso. maioria, a culpa é da mãe. Ai, nem vou falar nada, né? Nem A eu. Sami está passando por isso nesse exato olha, momento. aliás, é um assunto para um podcast nosso que a gente já vem Isso. falando quando a mãe quer isso, entendeu? Isso. Que é o meu caso. Não é meu filho que precisa, sou eu, entendeu? Que precisa acordar de madrugada. Exato. Você precisa mais da amamentação do que o ele. filho. Mas tudo bem, gente, a gente pula essa parte. Mas assim, quanto mais o bebê for estimulado durante o dia, quanto mais esse bebê mamar durante o dia, menos ele vai acordar à noite. Por quê? Esse bebê vai cansar, ele vai gastar energia. O bebê gasta energia mamando. Ele gasta energia sendo estimulado durante o dia. Claro, a gente não tá falando de um recém-nascido, né? De Sim. 15 dias, 20 dias. A gente tá falando de um bebê um pouquinho maior. Mas é importante, maior eu digo, 30 dias Isso, também, porque né? tem neném de 1 mês que já dorme. Que já dorme. Por 6, quê? 7 Porque horas é um bebê seguidas. que tá mamando muito bem durante o dia. Então, tudo que ele precisa, ele tá pegando durante o dia. À noite, ele consegue fazer um intervalo maior. E isso é maravilhoso. Se você conseguir fazer dessa forma, ótimo. Mas é importante que esse processo inicial, a gente deixe o bebê mostrar o que ele quer. Porque é essa sucção em livre demanda que vai mostrar para o nosso corpo o quanto eu preciso produzir. Por que a mulher sai de uma produção de 5 ml por mamada para 100 ml por mamada em 30 dias? Porque esse bebê tem uma necessidade de sucção intensa, justamente para imprimir no cérebro dessa mulher a quantidade de leite que ela vai precisar produzir lá na frente, para suprir a necessidade desse bebê lá na frente. Por isso a livre demanda é tão importante. Querer colocar regra de horário de mamada com 15 dias, 20 dias, talvez não dê muito certo. Talvez, muito cedo, né? Muito precoce. Muito precoce. Talvez, assim, a gente sabe, a ideia é que a amamentação se estabeleça em 6 semanas, uma média de 6 semanas. Então tá aí, 1 mês e meio. A partir de 1 mês e meio, muita coisa muda. Aí eu posso pensar em realmente começar a colocar os horários, né? Mas até essa fase é importante que o corpo receba essa informação que vem através do bebê, né? E até quando? E naturalmente eles já vão. Eles já fazem uma rotina, eles mesmos. Então, assim, você não precisa estabelecer muito rotina. Ele já vai começar... Ele já vai dar os né? intervalos dele. Sempre fala assim, como é que tá mamando? Cada 2 horas, cada 1 hora e meia. É isso. Eles vão dando o intervalo deles. E só complementando isso que a Sami falou em relação a quantidade de mamadas durante o dia, até pelo volume mesmo, né? É igual a gente não come durante o dia e de noite a gente dorme. Come muito. Nem deveria Não pode. comer. No intervalo mais curto que a amamentação. Então, o bebê também, então, ele tem um volume diário que ele mama, normalmente, durante o dia. Então, se nas 24 horas, né, ele precisa mamar um volume, se ele mamar bem durante o dia, chega à noite, ele já tá com o volume quase que cheio. E tá cansado, E né? tá cansado. Porque mamou. E aí, chega à noite, então, ele consegue dar um intervalo maior e tá tranquilo, Claro ganha que a gente peso. tá falando aqui da grande maioria. Existem os extremos. Claro. Aquele que vai dormir muito mais e aquele que vai Eu acordar penso que o toda. bebê que acorda na madrugada querendo a mamar culpa é da igual a mãe. gente quando acorda de madrugada e quer saltar a Quer saltar a geladeira. geladeira. É só de... É a mesma larica da madrugada, é a mesma coisa. O moleque quer comer, fazer o quê? Deixa comer. Só voltando um pouco, que a gente não terminou a questão da composição do leite. Sim, que a gente boa, tava falando. boa. Realmente, assim, aí o bebê vai crescendo, as demandas vão, né, aumentando, porque ele vai ficando um pouco mais ativo, ele vai ficando um pouco mais, né, aí ele vai pro chão, aí ele começa, os estímulos motores e sensoriais vão ficando maiores, então ele tem uma necessidade, às vezes, maior calórica, então esse leite vai ficando mais calórico, e aí é isso que vai mudando. E em relação a essa questão de quando, às vezes, o próprio bebê, a mãe normalmente fica resfriada, ou o bebê fica resfriado, realmente aumenta a produção de anticorpos. Então, às vezes as mães ficam tensas, eu peguei um resfriado.
Aí eu falo, tá tudo bem, porque você tá produzindo os anticorpos Pode desse dar de resfriado. mamar. E ele já vai pegar esses anticorpos, tá tudo tranquilo, né? É porque às vezes a mãe tem medo de amamentar estando gripada. Sim. Porque acha que vai passar pro bebê, que vai fazer uma coisa. Na verdade, não tem Passa contraindicação. anticorpos. Passa anticorpos. E como que o bebê doente passa essa informação para a mãe? Através da saliva. Da saliva. Então, na saliva do bebê, que tá doentinho, tem ali, pegou uma virose, por exemplo. Quando ele toca o mamilo e suga, o mamilo tem receptores, a areola ali, para mandar essa mensagem pro cérebro da mãe para produzir anticorpos pro bebê. É por isso que o leite muda de cor, às vezes. A gente tem uma mudança ali do contexto, da composição desse leite, porque o bebê tá doente e recebeu loucura, essa informação. né? É lindo, É lindo. é lindo, é apaixonante. Ai, é maravilhoso. É maravilhoso demais. E até que idade é saudável amamentar? Vamos lá. Vamos de polêmicas. Polêmicas! no ar. Até o infinito e além. Bom, Brincadeira. Até infinito. A criança tem lá 15 anos, tá prestando vestibular. Mãe, deixa E eu... mãe chama a antes de Deus, não, fazer a gente, prova. pelo Não. amor de Deus. Olha, exclusivo até os 6 Sim, meses. sem dúvida. Né? Isso E não se segundo discute. o Ministério da Saúde, até os 2 anos. Tá? Ou mais. Tem escrito, né? Ou mais, aí a gente Ou fala. mais, eu corto essa parte. Ou mais, né? Eu entendo. Não, Porque eu muitas digo vezes- assim, até que ponto, vamos lá, como a gente falou, tem mães que não querem desmamar. Então tem lá crianças de 3, 4, 5 anos tá tudo mamando. Tudo bem. Mas ela tem que entender que já não traz benefício algum. Nada, zero. O benefício é pra ela. É um acalento, É um vínculo, tá ficando junto, é gostoso. é um vínculo, mas não tem mais o benefício da amamentação, que era o que a gente estava preconizando desde o início do porquê amamentar. Então, saudável em tese até 2 anos. Isso. Até 2 anos. O leite materno, ele sempre vai ser um alimento poderoso, Sim. rico. Mas a criança, ele não é mais a fonte tem outras mais necessidades, importante. Ele já tem outras necessidades que o leite materno não supre E, mais. e às vezes, não são muitas vezes, mas às vezes tem um prejuízo até da alimentação da criança. Então, às Sim. vezes, quando a criança é muito dependente do peito, a alimentação fica muito precária e a criança acaba ficando realmente desnutrida. Tem casos de desnutrição mesmo, por conta da criança não comer, porque ela fica no peito. Então, alguns pacientes meus, eu falo, gente, vamos tentar desmamar, pelo menos durante o dia, né? E depois a gente desmama durante a noite, mas pelo menos assim, vamos dar um... E realmente, assim, melhora demais a alimentação da criança depois que começa a diminuir um pouco esse livre demanda numa criança de 2 anos, por exemplo. E tem 1 ano criança e meio. que come super bem e que o TT é só uma aguinha, uma água, eu digo assim, matar uma sede, que é, por exemplo, o caso do meu segundo filho. Ele come super bem, mas ele quer o TTzinho dele. Não atrapalha em nada a alimentação. Mas isso acontece mesmo. Eu tenho amigas que tiveram bebê junto comigo que elas falam, nossa, não come, porque só quer o peito. Troca o peito, a comida pelo peito facilmente. Então, cada caso, Eu tava com uma paciente que ela tava com dificuldade, o filho já tá com 4 anos, e ainda mama. E ela tava com muita dificuldade, foi difícil para conseguir colocar a criança na escola. Porque mama. Porque mama. Mas é 4 anos também, né? E não conseguia desmamar. E outra, aí o fato de acordar de madrugada nessa idade para querer mamar, a criança dorme no quarto junto com os pais Isso. até hoje. 4 anos ainda acorda na 4 madrugada. anos Você vê que acorda é de complicado. madrugada porque tá habituado desde que nasceu a É fazer hábito, isso. exatamente, é hábito. É hábito. É hábito. E ela fala, eu não consigo cortar. Se eu ponho pra dormir no quarto dele, acorda, vem pro meu quarto porque quer mamar de madrugada. Então assim, acaba o casal não tendo vida também. E aí se perde como casal, né? Se Eu perde sempre como falo casal. isso também no consultório. Não, e não é confortável. Não. Assim, sou super a favor da cama compartilhada, até porque eu faço, mas assim, tem que avaliar se aquilo é benéfico ou não. Até quando aquilo é benéfico. Ah, eu adoro né? cama compartilhada com a minha Com mulher. a minha esposa. Eu também sou assim. Olha, cada caso é um caso, viu? Vou te Cada dizer. um no seu quadrado. Cada caso é um caso. Não, eu Mas costumo dizer assim, gostoso. cada família tem a sua rotina. Eu vou dar o meu exemplo. As nossas filhas ficaram muito pouco no quarto com a gente, logo que nasceram. Ficaram 1, 2 meses, enfim. Depois foram cada um pro seu quarto. Mas por quê? Pai e mãe obstetras. Sim. Telefone toca de madrugada. A criança acorda. A criança acorda. Então, assim, se acaba com o sono da criança. E outra, a criança está deitada com você do teu lado, recém-nascida, de repente toca um despertador ou o telefone na orelha da criança. Então, não dava. Então, na adaptação para minha família, não era uma coisa saudável. Agora, tem pessoas que se adaptam com a cama compartilhada, ok, zero problemas em relação a isso. Só precisa tomar cuidado com o avançar da idade da criança,
para que isso não afaste o casal como casal, porque você acaba não tendo intimidade. E cria uma dependência da E cria uma criança dependência. Então, também, assim, não né? é que existe o certo ou Ou errado, errado. mas você vai ter que se adaptar Sim. dentro do seu cotidiano e não deixar com que isso atrapalhe sua vida conjugal. Sim, Isso. com Acho que isso é o mais certeza. importante. Eu também importante acho que é muito isso. importante. E eu já tive pacientes que falam assim, mas eu falo, e aí? Como é que fica, né, a vida conjugal? Ah, não, a gente espera dormir na nossa cama, aí a gente vai pro closet ou no banheiro pra poder namorar. Eu falo, gente, não que dá. vida é essa? Não dá. Você tá na sua casa e tem que ter que ir relação pra no outro banheiro, porque a criança... Não rola. Não precisa, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Mas eu acho que assim, quando a gente fala de amamentação, como eu disse, tem muitos mitos, muitos tabus. Mas eu acho que o que tem que ficar desse papo é assim, tem aquilo que é primordial e que é o recomendado, e tem aquilo que vai ser o possível de ser realizado. E essa mulher não tem que se sentir mais mãe, menos mãe, com mais culpa, com menos culpa, de acordo com o que ela conseguir inserir no cotidiano dela. Porque cada um vai ter o seu cotidiano. Cada família tem a sua dinâmica, cada família tem os seus estresses pessoais. Exatamente. E tudo Cada bem. família tem o seu apoio. A amamentação não é só a mulher, Só é a a rede de família. apoio. Rede de apoio. Quem amamenta aquela criança não é só essa mulher, é tudo que ela tem em volta dela. Então tem isso. O que eu tenho em volta de mim que me ajuda, que me proporciona essa amamentação? Então às vezes a mulher fica se sentindo muito culpada, aí eu não consegui. Poxa, mas eu não consegui porque eu não tenho ninguém que cuida da casa, que me ajuda com isso, que me ajudava assim, não tem uma rede de apoio e sozinha eu não consigo. Não, às vezes a mulher não consegue ir no banheiro tomar um banho. Exato. E a gente percebe assim, às vezes, olha, é a mesma mulher, tá? Uma tá lá, tem uma rede de apoio, que tem o pai, o marido, né, que tá lá ajudando a colocar, a posicionar. Tem alguém que vai, traz um copo d'água para ela, que prepara uma frutinha, um lanchinho e tal. E tem aquela que não tem, que tá sozinha, porque o marido voltou a trabalhar, E é só não ela. tem ninguém, é só ela. A mesma é muito diferente a amamentação. Sim. Justamente porque precisa dessa rede de apoio. E tem aquela pessoa, aquelas antigas, que fala assim, olha, tá chorando muito, eu acho que seu leite tá fome. fraco, é fome. Você não quer dar uma Uma mamadeirinha? mamadeira de leite condensado com... Ela já tá A coitada insegura, não tá né? sem comer, porque ela que vai ter que fazer a comida se já ela tá quiser insegura, comer. aí Tá sem dormir, complica, tá né? sem tomar banho e o leite tá com fome. É. O bebê tá com fome Tá com porque ela fome. não tem leite, porque o leite dela é fraco. Então é muito complicado. A rede de apoio faz fundamental. toda a diferença no processo dessa amamentação. Então, muitas mulheres que não é que elas não conseguem, elas simplesmente não tiveram um apoio que precisavam. E assim, muitas das dificuldades também passam. Então, aquilo que a gente sempre fala, Nossa, né? esse é o nosso mantra. É, vai passar. Vai passar, gente. É verdade. É difícil no início, porque dói, mesmo não fissurando, fica às sensível, vezes fica né? sensível. Então dói, a gente tá cansada, a pojadura, aquela mama fica desse tamanho, até aquilo, né, estabilizar, e a produção, a demanda e produção. Enfim, então é difícil. Depois que passa aí 2 semanas, 3, pronto, o negócio começa a melhorar, né? Então assim, eu O sempre bebê falo, cresce, começa a ficar mais ágil na amamentação. mama Então, menos tempo. aquele bebê que mamava 40 minutos, agora em 20 minutos ele tá Resolve ficando a vida. satisfeito. É um aprendizado mútuo, né? Sim. Dos dois. Os dois. Aliás, eles são uma única coisa, É. né? O bebê e a mãe são uma coisa só. A gente tem aí a teoria da esterogestação que entende que esse bebê ainda se entende como parte do corpo da mãe. Então, eles vão se entendendo ali e fazendo as coisas fluírem melhor. Gente, é um assunto pra gente ficar aqui horas falando, mas estamos chegando ao fim. Já estão convidadas pra voltar, pra gente voltar a falar de amamentação, que eu acho que é um assunto que tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu acho que a gente poderia alencar ali vários mitos pra gente ir pegando um a um ali e tirando, desmistificar. Não, cada mito é um podcast. Cada mito é um podcast. Exatamente. Cada mito é um podcast. Vamos combinar mais vezes. Vamos. Queria então, pra gente encerrar, que cada uma de vocês, começar pela Cecília, deixa ali um recado referente a essas mães aí que estão na luta da amamentação. O que você tem pra dizer pra elas? Que vai passar. Não, de verdade. É um momento que é um desafio, né? Assim como toda essa adaptação do neném, a questão do puerpério, que é difícil, privação de sono, cuidado com o neném, principalmente as primigestas, né? Aquelas que são os primeiros filhos. Então, é um momento difícil. Eu também passei por isso, principalmente com a minha primeira filha. O segundo eu tirei de letra, mas a primeira eu tive muita dificuldade, apesar de ser pediatra, neonatologista, sabia sobre a amamentação. Tive muita dificuldade em amamentar, achava que eu não tinha leite, eu tinha um monte de leite, mas eu achava que não tinha. Minha filha ganhava 1,2 kg, eu achava que era pouco. Então,
Acontece com todo mundo, mas vamos ser perseverantes, né? Eu estou até, inclusive, acompanhando uma paciente que chegou para mim a criança já estava com quase um mês, com muita dificuldade, a gente conseguiu ajustar. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem dela, assim, falando que ela estava super feliz que a criança tinha ganhado peso, veio na consulta essa semana, e me agradecendo. Então, assim, é uma rede de apoio mesmo, inclusive com o seu pediatra, né? Então, tem que ter o pediatra, o pai, a avó, todo mundo, a consultora, claro, um laserzinho para amenizar a dor. Então, vai passar. É difícil, mas todo mundo se adapta e tudo vai dar certo. Sami, deixa o seu recado, que eu sei que você tá ali sempre engajada com as nossas pacientes aqui da Clínica Mantelli, sempre estimulando a amamentação, e vai lá, e vai na casa da paciente, e ajuda. Conversa, e manda vídeo. Não é uma assistente, é uma insistente. Exato. Aí elas me chamam depois pro desmame, eu tenho vontade de chorar. Pois é. Tão difícil no começo, vamos continuar. Mas brincadeira, precisa acontecer o desmame. Deixa o seu recado. Vou deixar o meu recado mães. Com um assunto mais polêmico no meu recado, que é: amamentar na primeira hora de vida é muito importante. Contato pele a pele na primeira hora de vida é muito importante, mesmo que esse bebê não sugue. Então, se você está grávida, procure conhecer o lugar onde você vai ter o seu bebê. Converse com o médico para que você possa ter o contato do seu bebê na primeira hora de vida. Para que o seu bebê, na medida do possível, obviamente, né, vá para o colo e tenha contato ali na primeira hora de vida, para a gente estimular essa amamentação desde o primeiro momento. Então, vá atrás disso na gestação. Não adianta querer que isso aconteça na hora que nasce. Ai, brigar por isso na hora... Não, vai atrás, conversa, veja onde vai ser o nascimento do seu bebê. Né? A gente está falando aqui para um Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Como é o protocolo dessa maternidade que você vai parir? Né? Então, vai buscar essa informação para que você possa viver esse momento que é muito especial e é um privilégio poder receber seu bebê logo que ele nasce no seu colo. Isso aí, pessoal, uma salva de palmas, por favor, doutora Cecília Gama, Sami Salles, aqui, profissionais exemplares da equipe Mantelli, obrigado por vocês estarem aqui, aprendemos muito, eu aprendi muito, sempre, falo que é uma troca muito poderosa aqui, a gente aprende muito, e com certeza faremos mais, até a Raquel aprendeu que tem que tirar o consumo de castanhas da alimentação dela, então, todo mundo aprende, todo mundo sai ganhando, você sai ganhando, então, gente... Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Vocês viram que o assunto aqui é top. Então, todas as quintas-feiras, MantelliCast, sempre um episódio novo, trazendo assuntos de gestão, empreendedorismo, saúde, qualidade de vida. Sempre um convidado super relevante. Então, já se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho aí, deixe os comentários. Se tiver sugestão de alguém que você queira ver aqui, manda pra gente também. É sempre um prazer ter vocês aqui na nossa casa. @MantelliCast, @MantelliCast Cortes. Estamos no Amazon Music, estamos no Deezer, estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, ou seja, em todas as plataformas. Entre e seja muito bem-vindo. Valeu e até a próxima. Beijos. Valeu! Aê! Não, e o pior... Ele é um showman, né? Eu comprei aquele saco... Nossa, é de caju! A de caju é a pior! Ela dá muito gás. Eu nunca mais como. A castanha de caju é a pior. Ainda bem que tá gravando, que você vai pôr isso no final.